Oi gente, bom dia! Hoje é nossa aula de Matemática 1 e vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo. Mas antes eu quero lembrar vocês que eu não dei a aula sobre operações sobre frações porque já tem esse vídeo aqui no canal, que são os 4 vídeos das operações soma, subtração, multiplicação e divisão. E é importante que vocês assistam os 4 vídeos antes da prova, certo? Agora, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem na casa de vocês um lugar sossegado e silencioso para que vocês se concentrem na aula e tenham um bom rendimento. E também peguem seus materiais como caderno, lápis, borracha e seu material didático, que é o seu livro, para servir como base no decorrer da aula. Hoje, como eu havia falado, nossa aula é de Matemática 1 e vamos falar sobre duas coisas: expressão numérica com números racionais e o valor desconhecido, certo? Primeiro, vamos falar sobre as regras gerais da expressão numérica que vocês estudam lá no 6º ano. Expressão numérica é quando eu tenho uma operação envolvendo envolvendo soma, adição, subtração, multiplicação, tudo junto, certo? Quando eu tenho uma só equação envolvendo tudo isso, eu chamo de expressão numérica. E eu vou também me deparar com colchetes, com parênteses, com chaves. E agora vamos discutir duas regrinhas para vocês saberem resolver qualquer expressão numérica. A primeira é em relação à estrutura. Primeiro, eu sempre vou fazer o que está dentro dos parênteses, para depois fazer o que está dentro dos colchetes e, por último, o que está dentro das chaves. Já em relação às operações, primeiro eu resolvo multiplicação, depois divisão, adição e, por último, a subtração, certo? Isso daqui vocês precisam ter bastante atenção quando estiverem realizando o cálculo de expressão numérica, porque se vocês inverterem em qualquer ordem dessa, muda todo o cálculo e muda a resposta estando incorreta. Então, além disso daqui, expressão numérica requer muita atenção e cuidado quando você estiver resolvendo, certo? Agora, um exercício envolvendo expressões juntas. Nesse caso aqui, a gente tem esse ponto significa multiplicação, já havíamos discutido isso em sala. Eu tenho uma adição. Quem eu vou resolver primeiro? Aqui no slide anterior, a gente viu que primeiro eu resolvo a multiplicação, a adição vem bem depois. Então, primeiro eu vou resolver as multiplicações, para mim depois resolver as adições. Nesse caso, eu tenho 1/4 vezes 1/3 mais 1/4 vezes 3, certo? Esse 1 é só simbólico. Vou resolver as multiplicações. Lembra do vídeo de lá? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12, certo? Mais 1 vezes 3, 3, 4 vezes 1, 4. Agora eu tenho uma adição, vou ter que lembrar do vídeo que eu mandei vocês assistirem, sobre as operações com números racionais, com as frações. Quando eu tenho uma soma envolvendo frações, eu vou precisar fazer o MMC, certo? Vamos fazer o MMC entre os denominadores, 12 e 4, certo? 12 e 4. É que eu não vou explicar com tanto detalhe, que lá no vídeo já estou falando. Vou fazer de uma forma mais direta, certo? Mínimo múltiplo comum, o menor divisor entre eles, o 2. 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, 2. Vou continuar utilizando 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Agora o menor é o 3. 3 dividido por 3, 1. E eu repito esse 1. Meu MMC... 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, meu MMC é 12, certo? Ele vai ser o denominador da minha fração. Lembrando que para ter essa aula com maior detalhamento, é lá nas operações com frações. Agora, denominador dividido por denominador e multiplicado pelo numerador. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Certo? Agora eu vou efetuar a adição. 1 mais 9, 10. E repito 12.
Essa fração eu posso simplificar. Simplificar, também havia falado no vídeo anterior. Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número em comum, nesse caso 2. Divido em cima por 2 e embaixo por 2. Eu vou colocar aqui, certo? 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido por 2, 6. Então, a resposta é 5/6, certo? Qualquer dúvida, assistam o vídeo com operação, que aqui a gente está falando só de expressão numérica. Os detalhes de multiplicação, adição é lá no outro vídeo. Agora, vamos falar sobre o termo desconhecido. Na matemática, a gente vai se deparar com várias situações que a gente vai ter letras com números na mesma operação. Mas tem que lembrar que aquela letra não é só uma letra perdida no meio dos números. Aquela letra tem um significado, ela está representando algo ali dentro. Como, por exemplo, eu não sei quantos alunos tem aqui na escola Pequenos Passos. Então, para mim não ficar toda a vida num texto escrever a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos. A quantidade de alunos da escola Pequenos Passos, eu vou dizer que a quantidade total de alunos da escola Pequenos Passos é igual a X. Então, em todo lugar que eu quiser simbolizar a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos, eu boto a letra X, que está simbolizando isso. Na matemática, a gente vai ter muito disso, a gente chama isso de valor desconhecido. A gente chama essa letra que representa algo de incógnita, certo? Ela pode ser representada por letra ou por símbolos. Fica o critério de quem está fazendo, seja a questão ou seja você que esteja montando. Aqui um exemplo, X é o número desconhecido, como por exemplo o número de alunos da escola Pequenos Passos. 2x é o dobro do número desconhecido, então é o dobro de alunos da escola Pequenos Passos. X mais 2x é o número mais o dobro do número. Então eu vou ter o número de alunos da escola Pequenos Passos mais o dobro de alunos da escola Pequenos Passos. E por último, o número mais o dobro do número é igual a 12. Aqui eu estou dizendo o quê? Que a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos mais o dobro de alunos da escola Pequenos Passos é igual a 12, simbolicamente. Então aqui são a gente tem equações que significam ações, certo? Agora é um exercício para a gente fixar esse nosso assunto. Vou só apagar aqui atrás. Escreva a representação das situações apresentadas abaixo. O item A está pedindo o sucessor de um número. Como a gente poderia representar isso? Lembrando do que é o sucessor, é o número que vem depois de outro. Qual o sucessor de 3? 4, o sucessor de 10, 11, o sucessor de 1000, 1001 e assim por diante. Então, para me representar isso, primeiro eu vou chamar de x o número que eu quero saber o sucessor. X é o número que eu quero saber o sucessor. O sucessor não é sempre uma unidade a mais, então é um número qualquer que eu vou chamar de x mais 1. Agora vamos ver se dá certo. Se nosso x fosse 5, 5 mais 1, 6. Se ele fosse 20, 20 mais 1, 21. Então dá certo, todo número mais 1 é igual ao sucessor. No item B, está pedindo o antecessor de um número. A diferença é que o antecessor é um antes, uma atrás, uma unidade antes. Então vai ser x menos 1. Qualquer número menos 1 é igual ao seu antecessor. 10 menos 1, 9, o antecessor. 20 menos 1, 19, o antecessor, certo? No item C, ele está pedindo a metade de um número. Primeiro vou colocar o x, que sempre vai ter ele, que é o número que eu quero descobrir. E sempre que eu quero saber a metade de algo, né, eu não parto ao meio, se eu quero a metade de uma laranja, eu não parto ao meio. Se eu quero dividir uma sala, na metade eu boto uma linha ao meio. O número é a mesma coisa, mas o que significa esse cortar ao meio? Dividir por 2, certo? Então é o x dividido por 2. Qualquer número dividido por 2 é igual à sua metade. 10 dividido por 2, 5, que é a metade de 10. 20 dividido por 2, 10, que é a metade de 20. Item D. No item D é o dobro de um número. Dobro de um número é o quê? 2 vezes x, que é 2 vezes um número qualquer. Mais a sua metade. Mais x dividido por 2, que é a sua metade. Subtraído, que é menos, o seu triplo, que é 3 vezes o número, que é igual a 30. Então, essa D fica 2x mais x dividido por 2, menos 3x
igual a 30, certo? Na atividade de casa tem várias atividades desse tipo para vocês treinarem. E agora alguns lembretes antes da gente encerrar a nossa aula. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, escolapequenospassos.com.br, e também o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, para acompanharem as agendas digitais, que serão divulgadas de acordo com os vídeos e terá atividades que serão cobradas e corrigidas. Até o próximo vídeo.